Oi, pessoal, tudo bem? Voltei depois de um tempinho, mas hoje o objetivo aqui é tentar falar bem rápido com vocês, depois que eu passei, né, por esse turbilhão que foi a OAB, a primeira fase, a segunda fase. Então, hoje aqui eu quero tentar dar algumas dicas que me ajudaram, né, para a fazer a segunda fase da OAB e que são primordiais para quem está estudando sozinho muitas das vezes, ou não vai pagar cursinho, e são às vezes dicas que não ficam tão claras, né, para quem estuda sozinho, mas para quem paga cursinho fica bom. É melhor, né? Então já tem todos os subsídios, né, nas mãos e consegue ter um bom desenvolvimento na OAB. Sabemos que fazer cursinho é uma coisa cara, né, dependendo de um curso de excelência. No meu caso, eu fiz cursinho do CEISC, parcelei em 12 vezes, não tenho nenhum problema em dizer, porque eu precisava fazer a OAB e era ou era agora ou era nunca. Eu talvez não saberia lidar com frustração de não passar. Então, fiz o meu cursinho pelo CEIS, que paguei o VAD deles, que foi esse VAD aqui. Fiz direitinho, fiz as minhas 2 meses de aulas com ele, né? Depois que eu passei na primeira fase lá em 28 de julho, agora de 2024, que eu vi que eu fiz a minha contagem, passei. No dia, na mesma semana eu já comprei o curso, comecei a estudar. Foi um cronograma de 55 dias, né, antes da segunda fase, e vale a pena. Então, em posse de muitas informações ou de muitas dicas que eu aprendi lá, eu vou dar aqui também as dicas, né, para quem quer fazer em constitucional, tá? No fim do dia, gente, não é difícil, realmente. Você tem que ter uma rotina de estudos, separar por temas, né? A gente vai falar da teoria da constitucionalidade, a gente vai falar sobre formação das leis, a gente vai falar sobre competências dos entes federados, né? Então, competência da União, competência do Estado, competência do município. Então, a gente tem que entender que dentro da Constituição, a gente vai organizando isso dentro de vários capítulos, e você ir estudando por blocos te dá uma maior capacidade de interpretar na hora que você estiver fazendo a questão no dia da prova. E não só isso, além de estudar, você vai fazer também, acabou um determinado bloco, estou estudando sobre competências, fazer várias questões de competência, fazer várias questões de eh, teoria da constitucionalidade, né? Controle concentrado de constitucionalidade, controle difuso, e faz toda a diferença, porque a experiência que eu tive fazendo esse exame 41 foi que tudo que eu fiz dentro do cronograma do CEISC, os professores eles trabalharam a teoria da repetição. O que é essa teoria da repetição? Todos os dias, quando a gente iniciava qualquer assunto, eles colocavam no quadro como era a estrutura da peça. Ele dava uma estrutura geral, a estrutura que cairia são geralmente 14 tipos de peças, né? E você utiliza dois modelos. Então você tem remédios constitucionais, você tem ações e você tem recurso. Então, dentro dessas 14 tipos de coisas, né? Você divide os 14 tipos em 9 como ações, né? Petição inicial, que vai cair também remédio, né? E as ações diretas, a ação indireta, ação declaratória, ação direta de inconstitucionalidade, a DPF, utilizam o modelo. Os remédios utilizam o mesmo modelo que essas ações. O único diferente são os recursos, recurso extraordinário e recurso ordinário. Então, todos os dias eles iniciavam falando isso e escrevendo. Então, vamos lá, relembrando como que é o endereçamento, a qualificação. Então, tentar trazer isso para vocês de modo que vocês não precisem pagar. Só olhar aqui e ter todos os dias, mesmo que vocês só copiem, sei lá, pega uma peça, copiem. Todos os dias a mesma coisa, para vocês lembrarem como é a estrutura, porque no fim do dia tá tudo aqui, ó. Na hora de responder, tá tudo aqui, ó. Tá aqui no final do VAD, a gente tem um índice remissivo. Por exemplo, nessa prova de agora, do dia 22, caiu lá inovação tecnológica, né? Inovação tecnológica, ciência, tecnologia e inovação. E aí é só a gente vir aqui, ó. Nossa, ele está falando sobre isso, essa ação declaratória de constitucionalidade está falando
que tá indo contra, as pessoas estão indo contra, né, as ações que a União fez, né, uma lei federal fez, visando a inovação, a troca de recursos humanos entre empresas privadas e órgãos públicos, é, inovação tecnológica. Eu corri aqui atrás e falei, vou caçar lá em tecnologia. E vim no índice remissivo e achei a parte de tecnologia, né, inovação tecnológica, e vi aqui artigos 218 e 219. Essa era a tese que a FGV queria. Apenas dois artigos embasaram a nossa ação declaratória de constitucionalidade. Então, é basicamente para que vocês se familiarizem, porque eu vi muita gente na internet, né? Muitos vídeos também eu via, e eles falavam, gente, vocês não precisam pagar cursinho, não precisa ficar marcando VAD com 10 mil cores, que é o que a gente tende a fazer, né? Ó, mas a gente grifa, na verdade, os assuntos. Não está muito claro para vocês, porque tá blue, tá embaçado, mas a gente grifa muito ele quando no fim do dia já tem tudo aqui atrás, no índice remissivo, no índice alfabético remissivo, separado por tema. Imunidade, vereador, que é uma das questões. Aí você ia lá, inviolabilidade. Estava ali, artigo 28, artigo 29, inciso 8. Sabe? Tava tudo ali. Então, basicamente, o que eu quero propor aqui? Eu vou compartilhar a tela com vocês, vou mostrar os outros exames, né, que tiveram da OAB. A gente vai começar agora no 41 e vai descendo para eu mostrar como se identifica a peça, tá? Porque o segredo a FGV já teve problemas com pessoas que confundiram, por ela não ter sido muito clara na forma como escreveu a peça, ela deixou as pessoas em dúvida e acabou que teve que aceitar em um outro momento constitucional dois tipos de peça. E aí, depois dessas falhas e com o advento do exame unificado, eles têm que dar dicas para a gente dentro do enunciado de qual é a peça que eles querem. Eles não podem deixar dúvidas para a gente. Ah, ele queria um mandado de injunção. Ah, eu acho que ele queria uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Não vai ter como confundir isso, porque ele vai deixar ali alguma palavra, algum verbo, para poder a gente identificar que é uma ação só cabe uma. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente verifica isso. Quando não pelo verbo, pode ser pelos legitimados. Quem pode propor tal ação? Quem é o titular desse direito, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Primeiro, eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar, então, minha tela, screen, tá? Tá compartilhada? Já? Tá. Hum, Calma aí. Pronto. E a gente está aqui no site da FGV Conhecimento, ó. A gente está no site da FGV Conhecimento. Eu vou entrar na parte da OAB. Eu quero a parte que fala todos os exames. OAB, FGV. Aqui, ó, tá vendo? Então ele já tem aqui, ó, todos os exames que vêm por ordem da FGV. Então, a partir de 2010. Mas eu vou entrar, então, no meu exame, que foi o 41. Vou selecionar a minha seccional, que é São Paulo. E vou vir aqui, gente, na prova de direito constitucional, tá? Essa é a prova de direito constitucional. Eu vou salvar, porque a gente vai precisar grifar algumas coisas, tá? Tá aqui, a prova de constitucional, que foi aplicada para a gente agora, em 22 de setembro de 2024. Então, aqui eu vou dar a dica para vocês, tá bom? Ó, vamos começar. A prova começa, então, a prova prático-profissional. Diversas instituições de ensino brasileiras uniram esforços para o desenvolvimento científico do país, o que acarretaria benefícios não só no plano econômico, como também no âmbito social. Ó, então, a gente está falando de alguma coisa que vem para beneficiar o país como um todo, no plano econômico. Como fruto desse movimento, foi submetida à apreciação do presidente da República, então submeteram
ao presidente da República um anteprojeto de lei que veio a ser apresentado ao Poder Legislativo. Então, esse projeto de lei foi para o Legislativo, que é a casa que faz as leis, né? E deu origem à lei, né? XX, que é o objeto da nossa peça. Então, isso foi desenvolvido, né, pelas instituições de ensino, levaram ao conhecimento do presidente da República um anteprojeto e foi apresentado ao Poder Legislativo. Dentro da Constituição, o Poder Legislativo, a Casa Legisladora, é responsável por fazer leis. E também é possível que a população apresente projeto de lei, né? Tem umas regras lá específicas, né? Que é a regra 1530, 1% do eleitorado nacional, enfim. Mas não cabia a gente entrar nesse mérito aqui. Por quê? Uma vez que o projeto foi apresentado ao Poder Legislativo e aqui o Congresso Nacional, ele respeitou o comando, né? A gente parte do princípio que aqui o comando foi obedecido, o comando constitucional. Se ele não disse que houve nada aqui de inconstitucionalidade, irregularidade, não tem. Não, a gente não pode supor, porque senão a gente erra na nossa peça, tá? E eu tomei pelo princípio que estava correto, e realmente estava, e aí ele diz que, após a deliberação da Casa Legislativa, originou-se a Lei XX. E aí, nos termos do artigo 1º, então, esse artigo 1º de quem? Da Lei XX, a União, ela deveria alocar mais recursos, observadas as políticas públicas, adotando por esse ente federativo nos projetos direcionados ao aperfeiçoamento das teorias científicas. Então, envolver desenvolvimento tecnológico, né, científico, o que consubstancia a pesquisa científica brasileira e nos projetos que buscam estabelecer padrões de inovação em atividade de interesse coletivo. Pesquisa científica tecnológica. Esse era o artigo 1º. O artigo 2º, por sua vez, tá aqui, ó. O artigo 2º, por sua vez, autorizou que a União celebrasse ajustes com órgãos e entidades públicas, bem como entidades privadas, visando, entre outros objetivos, o compartilhamento de recursos humanos especializados. Então, essas instituições poderiam trocar os seus recursos humanos e os seus funcionários para que compartilhassem conhecimento e saber entre eles, para a execução de projetos de pesquisa, o que ocorreria mediante contrapartida do beneficiário, não necessariamente financeiro. Então, ele está dizendo aqui que não necessariamente haveria pagamento. Por fim, o artigo 3º de quem? Da Lei XX, estatuiu que a União poderia oferecer estímulos creditícios para a atuação de inventores independentes, de modo a aprimorar o processo criativo e a favorecer o aproveitamento econômico das invenções. A publicação da Lei XX acarretou uma grande repulsa dos setores econômicos. Então, muita gente do setor econômico começou a reclamar, passando a defender a sua inconstitucionalidade. Então, o Congresso fez a Lei XX, ela foi votada e promulgada, tá? É, a publicação da lei, a publicação, ou seja, se ela foi publicada, ela passou pelo Congresso, o presidente foi lá e sancionou. Acarretou, depois dele sancionar a lei, acarretou uma grande repulsa pelos setores econômicos. Os grupos econômicos passaram a defender que esta lei ela era inconstitucional. E eles falavam isso por meio de 3 argumentos, tá? Para sustentar que era inconstitucional. Eles diziam que as normas da Lei XX deveriam ter sido veiculadas em lei complementar e não ordinária. Então, aqui está um argumento, tá? A lei deveria ter sido veiculada por lei complementar e não em ordinária. Falou que a isonomia foi flagrantemente afrontada ao se permitir o tratamento diferenciado em relação a certos aspectos do saber.
Então, ele está dizendo que houve rompimento da isonomia, teve uma afronta à isonomia, ou seja, à igualdade, quando você priorizou um determinado saber. E terceiro argumento deles, né, em relação ao denominado compartilhamento de recursos humanos especializados, alegava-se a ausência de previsão constitucional e a consequente afronta à exigência da prévia aprovação em concurso público para provimento de cargos públicos. Então, aqui ele está falando sobre o compartilhamento dos funcionários, do conhecimento que não podia ser, que tinha que ser só mediante concurso público. Esses argumentos encontraram ressonância. Agora a gente começa nas palavrinhas que eu falei que a gente tem que a FGV dá para a gente saber qual é a peça que eles estão pedindo. Aqui, ó. Esses argumentos encontraram ressonância em diversos pontos do país. Então, ressonância significa que isso afetou, chegou, né? Ressonância vem do sentido de causar algum impacto. Causou impacto em diversos locais do Brasil. E isso acarretou em ajuizamento de inúmeras ações individuais e coletivas. Então, várias pessoas começaram a entrar com processo, né, judicial, tanto individualmente quanto coletivamente. E elas faziam o quê? Elas defendiam que havia alegavam que tinha uma inconstitucionalidade nesses artigos aqui de cima. O artigo 1º, 2º e 3º. Então, tinha uma ilegalidade nesses artigos. Elas defendiam do artigo 1º a 3º da Lei XX. Foi a lei que foi promulgada. Era incidentalmente reconhecida em primeiro e segundo grau. Então, a inconstitucionalidade dessa lei aqui, dessa lei XX, foi declarada pelos pelo primeiro e segundo grau. Então, os juízes de piso lá, o juiz de direito, o juiz federal, estavam declarando lá a lei inconstitucional, que a gente chama isso de controle difuso, né? Difuso quando um juiz decide acerca de alguma coisa, de alguma questão de lei. É um controle difuso. Qualquer tribunal vai ter que respeitar essa norma em face à Constituição. Então, no entender deles, aqui, de piso, eles entenderam que essa lei era inconstitucional, tá? Tanto o primeiro quanto o segundo grau. O que vinha inviabilizando a sua efetiva projeção na realidade. Então, a despeito de ter essa lei, ela ter sido sancionada, promulgada, muitas pessoas acionaram os juízes, né? Acionaram o judiciário, então, o primeiro e o segundo grau começaram a declarar inconstitucional, atendendo aos reclamos, né, lá do grupo econômico, né, desses grupos que estavam, dos setores econômicos que estavam dizendo que isso era errado, que a lei não podia vir e querer investir em tecnologia, em ciência, em compartilhamento de recursos humanos. E aí, ele diz aqui, o que vinha inviabilizando, isso daqui foi causa de muitas pessoas que erraram, porque se ligaram no verbo. Lembra do que eu falei? Que muitas vezes a gente vai identificar a peça pelo verbo, e aqui muita gente caiu no truque, porque o inviabilizar é um verbo utilizado para quando a gente quer identificar o mandado de injunção. Então, o mandado de injunção, ele é impetrado quando tem uma inviabilização de um direito em função da omissão do poder legislativo de determinado lugar. Então, tem a Constituição, ela prevê determinado direito, e aí eu não consigo exercer esse meu direito justamente porque não tem lei regulando, tá? Sei lá, o direito de greve dos servidores federais, dos servidores públicos lá. E aí não tem legislação específica, eu entro com o mandado de injunção para exercer. Geralmente está associado a direito social, tá? O direito, sei lá, à saúde, é um direito muito específico que não foi regulado. E aí muitas pessoas aqui acreditaram que fosse um mandado de injunção, mas porque são muito apressadas e não leram até o final, tá? Mas não era MI.
É, e aí, esse monte de. O segredo está aqui justamente porque quando a gente vê que tem ajuizamento de inúmeros processos, né? Inúmeras ações individuais e coletivas, e aí tem inconstitucionalidade declarada em primeiro e segundo grau, tem ressonância em todo o Brasil. Isso daqui já é a dica dela para algo que a gente identifica que é a única coisa característica de ação declaratória de constitucionalidade, que é a controvérsia judicial. Ele tá ali, isso daí está implícito aqui nesse texto. Controvérsia judicial nada mais é que várias decisões causando furor, causando muito barulho, ressonando na sociedade acerca de determinada lei. E era isso aqui que eles estavam falando. E aí ele diz aqui para gente, sensível aos prejuízos para o interesse social que a não aplicação da lei vinha acarretando, olha isso, gente, sensível aos prejuízos para o interesse social que a não aplicação da lei vinha acarretando. Então, tinha uma lei e os juízes, no controle difuso lá embaixo, não estavam aplicando essa lei, porque eles estavam declarando essa lei inconstitucional. E isso estava acarretando prejuízo ao interesse social, ou seja, ao interesse do Brasil inteiro, tá? Da coletividade. O partido político Alfa, então nós temos aqui, ó, o partido político Alfa que contava com representantes no Senado Federal, contava com representantes no Senado Federal, contratou os seus serviços como advogado e solicitou o ajuizamento. Aqui era para a gente matar. Lá em cima eu já tinha matado, aqui, ó. Aqui eu já tinha matado qual era a peça, mas aqui embaixo confirmou melhor para mim. Que contava com representantes no Senado Federal, contratou os seus serviços como advogado e solicitou o ajuizamento da ação constitucional cabível, com o objetivo de que fosse requerido o reconhecimento da plena compatibilidade da Lei XX com a Constituição. Então, aqui, o objetivo desse partido que nos contratou era que a gente provasse o reconhecimento da plena compatibilidade da Lei XX com a Constituição. Se eu quero provar que uma coisa é compatível em face da outra, que a Lei XX é compatível em face da Constituição, não pode ser mandado de injunção, como muitas pessoas colocaram, tá? Porque ele quer o reconhecimento da plena compatibilidade. Se eu quero compatibilidade, eu quero uma declaração de que essa lei é constitucional. Redija a peça processual adequada aos objetivos almejados pelo partido Alfa, tá? E aí, eu vou agora aqui, gente, ó, lei 9868 de 99. Nós vamos então para a lei 9868. A lei 9868, gente, é a legislação que fala sobre a ação declaratória de constitucionalidade. E aí, aqui, nós vamos ler, vamos matar também. Quem já tinha visto antes de ir para a prova também, já sabia que existia a Lei 9868, e aqui, e tá no VAD também, não se preocupe, a gente vai identificar o quê? Três coisas fundamentais que a gente conseguiria identificar para comprovar que era ação declaratória de constitucionalidade. Primeiro, legitimado. Quem pode propor ação declaratória de constitucionalidade? O artigo 2º ele fala, podem propor ação direta de constitucionalidade. Aqui, no caso, esse é da inconstitucionalidade. E aí, o nosso fundamento para a prova não era essa lei 9868 da constitucionalidade, mas aqui a gente pegaria a constitucionalidade. Aqui a gente não poderia. Eu ia cometer esse erro, e teve uma hora que eu comecei a surtar, porque como eu já sabia
que a legislação para ação declaratória de constitucionalidade era a Lei 9868, eu saí correndo, fui para 9868, estava lá marcadinho bonitinho, e cheguei aqui no artigo 13. Quando eu chego no artigo 13, se eu deixasse me levar, eu vim aqui nos legitimados. Eu cacei, ué, presidente da República, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado Federal, o Procurador-Geral da República. Quando eu não vi o partido político que me contratou, eu falei, não é, não é. E eu já tinha colocado bem grandão, ó, aqui na minha prova. Vamos ver se dá para ver. Aqui, ó. Tá vendo? Acho que tá aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu botei bem grandão aqui, ó. ADC. Eu coloquei bem grandão ADC e depois eu corri aqui no artigo 113 e fui caçar. E não tinha. Aí eu reli de novo a prova. Eu falei, não pode, tem que ser mandado de injunção, vai ser mandado de injunção, não sei o que, não sei o que lá. Só que não. É porque eu sempre voltava para requerir o conhecimento da plena compatibilidade da lei com a Constituição. Se é para requerer a compatibilidade, é ação declaratória de constitucionalidade. Aí eu falei, Edivan, respira. Vamos por cá, por ponto. Vamos aonde, Edivan? A gente vai lá na Constituição Federal, artigo 103. E aí eu corri aqui no artigo 103, lá no meu, no meu VAD, né? Eu fui no artigo 103, peraí, artigo 103, e eu falei, podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória. Então, na ação declaratória, quando eu vinha no 8, no inciso 8, estava aqui, ó, partido político com representação no Congresso Nacional. E aí você tem que saber se ele de fato é legitimado. E a prova deu pra gente, aqui, ó. Sensível aos prejuízos para o interesse social, que não a aplicação da lei, o partido político alfa, olha aqui, ó, que contava com representantes no Senado Federal. A legislação na Constituição falou, ó, partido político com representação no Congresso Nacional. Representação no Congresso Nacional significa um deputado federal ou um senador. Não é um e, é um ou. Ou você tem um senador, ou você tem um deputado federal, ou você tem os dois, ou você tem vários, mas é necessário ter apenas um representante. E no caso em tela, ele disse que tinha representantes no Senado Federal. Opa, então, ok, tá certo. A minha fundamentação vai ser da legitimidade do partido político alfa, vai ser no 103, vai ser no 103, 8, tá? Da Constituição Federal. Não vai ser aqui na Lei 9868, tá? Então, a nossa fundamentação ela foi ficando mista, porque parte da nossa ação declaratória eu tinha que pegar do 103 na Constituição e parte da Lei 9868 a partir do artigo 14, tá? Então, é isso, foi assim para identificar. Então, eu identifiquei que era uma ação declaratória de constitucionalidade. Por isso daqui, pela controvérsia jurídica, e onde estava a controvérsia jurídica? A fundamentação da controvérsia jurídica, ela está aqui na 9868, no artigo 14. Aí chega aqui, ó, artigo 14. A petição inicial indicará o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com suas especificações, e aqui estava o fundamento para a gente saber que era a. Eu vou botar aqui o meu computador para carregar. E aqui no 14.3 estava o fundamento, gente, para a gente saber que era a ação declaratória de constitucionalidade, que era essa controvérsia jurídica. Então, a controvérsia jurídica, várias decisões judiciais acerca da inconstitucionalidade da lei. E aqui estava a fundamentação. E foi aqui que eu matei. Eu falei, não, tem controvérsia jurídica, judicial, então é isso. Controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição.
da disposição objeto da ação declaratória. E era relevante porque ele falou para a gente que isso reverberava, ressonância, né, uma ressonância em diversos pontos do país, de modo que o primeiro grau e o segundo grau estavam declarando a inconstitucionalidade. Então era mandatório que a gente tentasse pedir a atenção do STF, porque, como eu falei, os juízes de primeiro e segundo grau e os órgãos judiciais aqui embaixo, eles fazem um controle difuso. Então, difuso que todo mundo tem o dever de cumprir em face da Constituição. E o STF, ele faz o controle concentrado, que é, ó, eu vou verificar a aplicabilidade dessa legislação em face à Constituição, e depois que eu decidir, isso vai ter um efeito erga omnes, né? Que é todo mundo, ele vai ser, o efeito erga omnes ele pode ser vertido para todos, né? Contra todos. Então todo mundo tem que respeitar. Todo mundo tem que obedecer a essa decisão. Então, se ele declara a constitucionalidade de tal lei, como por exemplo a lei XX, quando chegar aqui embaixo, no primeiro e segundo grau, eles vão ter que olhar, ó, já tem entendimento firmado, exarado sobre a constitucionalidade dessa lei. Então, não mais eu posso declarar a inconstitucionalidade dela, porque o Supremo já decretou sua constitucionalidade em face da Constituição. Então, era isso que eles estavam pedindo para a gente, uma ação declaratória de constitucionalidade. Por isso, a necessidade de se fazer muito treinamento, fazer muito simulado, acerca voltado, né, para as ações, né, ação declaratória de constitucionalidade, ler mesmo sobre a teoria do controle, né, de constitucionalidade, porque isso vai dar os subsídios para a gente. Mas o que foi mandatório para mim nessa prova foi ter feito todas as aulas e todos os dias os professores fazendo esse exercício com a gente da repetição. Então, todos eles chegavam, tá, é isso, é aquilo, vamos verificar aqui como que é o endereçamento. Então, eles todos os dias, em todas as aulas, lembrando, vou escrever aqui no quadro, escrevam aí. E a gente tinha que escrever qualificação, verificar, quando a gente identificar a peça, se ela é uma inicial, aqui seria um formato de inicial, que a gente vai entrar com uma petição dentro do tribunal, né, do Supremo Tribunal, não é um recurso, não é uma decisão que foi exarada e a gente vai recorrer. Não estamos recorrendo. A gente vai ir até o Supremo e começar uma ação declaratória de condicionalidade. Então, o modelo que a gente vai utilizar é de petição inicial, que era algo que já tinha que estar sedimentado na nossa cabeça. Então, aqui, gente, foi essa a identificação da nossa peça. O objetivo aqui, então, era para que vocês vissem como se identificar. Como se identificar que era uma ação declaratória. Está aqui um dos requisitos que a legislação pede: controvérsia judicial, porque no primeiro e no segundo grau tinham decisões, né, que estavam afetando a, o equilíbrio, né, das decisões, né, judiciais no país. E aqui embaixo ele falava que o objetivo que ele queria era o reconhecimento da plena compatibilidade da Lei XX com a Constituição Federal. E aí também a gente matava por isso daqui, ó. O partido político também, né, ele vai ser legitimado frente a outras coisas, mas os legitimados, que a gente chama de legitimados universais, são esses para propor as ações do controle concentrado. Então, para propor ações do controle concentrado, eu tenho partidos políticos, eu tenho presidente, eu tenho o advogado-geral. Então, você tem a mesa da Assembleia, é, a mesa do Congresso Nacional, a mesa do Senado. Então, você tem o que a gente chama de alguns legitimados universais, que são esses legitimados aqui do artigo 103. Ó, podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. E vai funcionar também aqui para a DPF. A gente tem aqui os legitimados universais, que são esses três, que são esses 8, tá? E dentre estes, para alguns, para a DPF no caso, né, a gente tem alguns que vão precisar mostrar pertinência temática. Então, pertinência temática, né, é no sentido de qual a relação que eles têm com determinado assunto. Você vai entrar com uma DPF que é anterior à Constituição, né,
de 88 para declarar a sua ilegalidade, né? A sua não conformidade com a Constituição Federal. E aí você vai ter que demonstrar, você é uma associação, você é uma entidade de classe. Você vai ter que mostrar a sua pertinência temática com o tema que você está querendo declarar que descumpriu um preceito fundamental. Você tem que mostrar, olha, eu sou uma escola. Não, eu sou um sindicato dos professores que tem representação nacional, né? Nacional em 7 estados. E aí eu vou falar aqui sobre tal lei que falava sobre piso salarial anterior. Então, isso é pertinência temática. Você tem que mostrar que você tem uma relação com o assunto que vai ser tratado, que vai ser aventado. Enfim, para não fugir de qual era o objetivo aqui, a gente identificou qual era a peça profissional, tá? Era uma ação declaratória de constitucionalidade e o fundamento estava no artigo 118, parágrafo, né? Não, 218, é 218 e 219, tá aqui, ó. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e a capacitação científica tecnológica e a inovação. E como a gente sabe que é isso? Porque era aqui, ó, os quesitos da lei. O artigo primeiro dizia que a União deveria alocar mais recursos à observância das políticas públicas adotadas no aperfeiçoamento das teorias científicas, né? A pesquisa científica básica nos projetos que buscam estabelecer padrões de inovação em atividade de interesse da coletividade. Uma pesquisa científica tecnológica. Ainda autorizou que a União celebrasse ajustes com órgãos e entidades públicas, bem como entidades privadas, visando, entre outros objetivos, o compartilhamento de recursos humanos. E a gente vem aqui no 218 e verifica, né? No parágrafo, no parágrafo quarto, ele diz que ela vai é, possibilitar, estimular esse intercâmbio, né, de recursos humanos. Então, olha, o fundamento era tanto para o artigo primeiro quanto para o artigo segundo o artigo 218 caput e o artigo 218, parágrafo 4º, que está aqui. A lei apoiará e estimulará empresas que investam em pesquisa, criação tecnológica, tecnologia adequada ao país, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos que, que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado desvinculado do salário participação nos ganhos econômicos resultantes. É, e o parágrafo 6º também foi o que eu coloquei no meu nas minhas razões, né, lá, na minha tese, eu coloquei o parágrafo 6 porque ele diz aqui, ó, que ela vai estimular a articulação entre os entes, tanto públicos quanto privados. Então, isso justificaria o auxílio, o intercâmbio de conhecimento entre os entes privados, né, o Estado, com os entes públicos com os privados, para poder afastar aquele negócio que eles falaram sobre concurso público, tá? E o artigo 219 também, a gente tinha aqui no parágrafo único que a mesma coisa, para estimular a manutenção, né, da tecnologia, ele vai fazer, então, é, ele vai formar esses recursos humanos com base nos conhecimentos e inovações em empresas privadas e públicas também, tá? E aqui, ó, tava o fundamento para o artigo 3º, que aqui ele diz, ó, estatuiu que a União poderia oferecer estímulos creditícios para a atuação de inventores independentes. Então, sim, é possível. A União, ó, ela podia fazê-lo, tá? Ela podia estimular a atuação de inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. Ah, todos os artigos aqui, ó, eu coloquei porque preenchiam um requisito para comprovar que a legislação que a lei XX era constitucional. Então, a dica que os professores davam no curso era
Se estão declarando que o artigo tal é inconstitucional, você vai dizer na sua peça, o artigo tal não é inconstitucional porque ele encontra embasamento no artigo. Aí você vem aqui, 218. Aí você joga no artigo 218 e artigo 218, parágrafo 4º, porque não é para copiar, porque a OAB eles reclamam. Então você só tenta parafrasear, né? Faz algumas outras. Explica com outras palavras. Porque lá tal artigo. Porque, segundo o artigo, existe a possibilidade de o ente público firmar parceria com a empresa privada para estimular o intercâmbio, de recursos humanos. Ponto. Você já comprovou que o artigo 1º era constitucional frente, né, ou em face do artigo 218, 218, parágrafo 4º, e era assim que a gente ia rebatendo. Não precisa escrever muito. A gente não precisa, embromar, tá bom? Então, basicamente é isso. E agora a gente vai lá para o gabarito da OAB. Vamos ver qual era o gabarito da FGV. Direito constitucional. Tá aqui, ó. A mesma coisa, diversas instituições e blá, 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 blá. Ele chegou aqui, ó. A peça adequada é a petição inicial, viu? Como eu falei para vocês, ela é em formato de petição. É uma petição, porque você vai começar o processo. Você vai começar agora, declarando, né, alegando seus fatos, vai colocar as provas, vai colocar, tudo aquilo que comprove que tem controvérsia jurídica, o que é mandatório, o que a legislação pede, como a gente viu aqui na Lei 9868. Tá aqui, né? A Lei 9868, ela fala aqui, ó, no artigo, ó, o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido. Então, a gente tem que colocar todos vai copiar a legislação, vai fazer, né, vai botar em PDF na sua petição, né, se você for, quando você for entrar com o processo. Você vai imprimir isso, vai dizer aqui, ó, os artigos que estão questionando é o artigo 1º, 2º, 3º. Você vai mostrar, então você tem que ter esse dispositivo de lei que estão dizendo que é inconstitucional. Você tem que anexar também, algumas provas que têm relevância, que têm, conflito judicial. Então você vai mostrar, olha aqui, ó, que tem controvérsia judicial. Decisões mostrando, declarando que essa lei é inconstitucional, porque isso daí vai embasar o 14.3, ó, a existência de controvérsia judicial. Ah, Opa, cadê você, filho? Tá aqui. Acho que tá aqui, né? Querendo voltar para nossa prova, gente. Espera aí. Aqui. A peça adequada é a petição inicial de ação declaratória de constitucionalidade. Então, a gente acertou. A petição deve ser endereçada sempre ao ministro do Supremo Tribunal Federal, porque o artigo 103 fala que quem é competente é ele. Ó, tá aqui, ó. A 102. Ó, é o 102, 1A, tá? Aqui, ó. Compete ao superior, perdão, Supremo Tribunal Federal, precipuamente aguarda, então é de praxe, é de início, tá? Então é lá de entrada. Compete precipuamente à guarda da Constituição, cabendo-lhe 1A. Processar e julgar originariamente, então começa, originariamente significa começa no STF, a ação direta de inconstitucionalidade, que não foi o nosso caso, e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, a gente estava lá questionando a lei. Órgão jurisdicional competente para processar e julgar, o embasamento a 102.1A. A ação deve ser proposta pelo partido político alfa. Então, como eu falei para vocês, o partido político alfa, ele é um legitimado universal, tá? Ele é um legitimado universal, como a gente identificou aí, porque ele tem representação no Congresso Nacional e o embasamento estava no 103. Lá, 103.8. Vou levar de novo. Nunca tenham preguiça de olhar, gente. Ó,
103, 8, partido político com representação no Congresso Nacional. Ele é legitimado universal. Então, ele é competente, ele é legitimado ativo para propor a ação declaratória de constitucionalidade. Tá bom? Devem ser indicados na petição inicial os artigos 1, primeiro, segundo e terceiro da lei, dispositivo cuja constitucionalidade tem sido questionada. Deve ser justificado no cabimento da ADC por se tratar de lei federal, nos termos do artigo 102, inciso 1, a linha A. Então, ele cabe justamente por conta disso, né? Porque é uma lei federal e o competente para julgar isso é o STF. Em razão da controvérsia judicial relevante, ó, exigida pelo artigo 14. Então, ó, além de fundamentar o cabimento da ADC no 102.1, porque lá no 102.1 ele fala que o 102.1A, ele fala que o STF ele é competente para julgar ação declaratória de constitucionalidade, de ação declaratória de lei ou ato normativo federal, de lei federal ou ato normativo. Então, nós temos aí preenchido, é uma lei federal, compete então ao STF. E a ação declaratória só cabe de lei federal, tá bom? A ADC só pode ser confrontada em face da Constituição se for lei federal. Não é lei estadual, porque tem uma outra questão que é em face da Constituição estadual, tá? A inconstitucionalidade, ok, ação declaratória a ação direta de inconstitucionalidade, a gente vai poder declarar, depois da Constituição de 1988, declarar uma lei estadual que ofende a Constituição. Mas na ação declaratória, se eu quiser declarar a constitucionalidade de determinada lei, só pode ser de lei federal. Ah, agora, o examinando deve informar e demonstrar justificadamente as normas da Constituição Federal de 88 que embasam a constitucionalidade dos artigos 1º a 3º da Lei XX. Então, a gente já falou lá. A matéria inserida na Lei XX foi corretamente veiculada em lei ordinária, considerando a não exigência de lei complementar pelo artigo 219b. Aqui é uma questão também que foi suscitada nesse ponto aqui, ó. Aqui em cima eles falam, né, que ela era inconstitucional. Eles dizem assim, ó, é, as normas dessa natureza, se tratando de ciência, tecnologia, uma matéria específica, deveriam ter sido veiculadas em lei complementar, não em lei ordinária. Só que, quando a gente vai lá no 218, ou 219A, ups, cadê você? Constituição Federal. Quando a gente vai lá no 219A, vou botar aqui. Ups, que lei é essa aqui? 9868, peraí. Quando a gente vai lá no 219A, 219, ah, aqui, ó. Ele diz no 219b, parágrafo 1º, lei federal, ele deixou aberto. Lei federal disporá sobre as normas gerais do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Quando ele diz lei federal, ele deixou uma lei geral. E aí fica a cargo do legislador fazê-lo por lei ordinária, lei complementar. Então, não tinha uma exigência aqui explícita de que teria que ser uma lei complementar. Se fosse taxativo, lei complementar, teria que ser-lo, mas não foi. Então, por isso que não merece prosperar esse argumento de que tinha que ser lei federal e lei complementar e não lei ordinária. Então, não padece de razão, né? Padece de razão essa afirmativa que o pessoal estava fazendo, tá bom? Ah, em relação ao artigo 1º, a gente já falou disso daqui, né? Que ele encontra guarida no 219, parágrafo único, 219A, 218, parágrafo 1º. No fim do dia, gente,
a gente tinha que fazer essa tese jurídica, também pedir uma liminar ou uma cautelar, né? É, medida cautelar em função da controvérsia jurídica. Então, a gente tinha que pedir que suspendesse esses processos judiciais até o julgamento do mérito, porque isso estava causando confusão aqui embaixo no controle difuso. Então, enquanto não for resolvido lá no STF, cancele. Todos os juízes que estão tratando, os embargadores que estão tratando acerca desse tema, parem, suspendam. Enquanto o STF não decidir, vocês não podem declarar nada, tá? E o pedido principal, dentro de uma ação declaratória de constitucionalidade, se eu quero declarar a constitucionalidade de alguma coisa, eu tenho que pedir para que seja declarada a constitucionalidade dos artigos 1º a 3º, dos artigos 1º, 2º, 3º, da Lei XX em face da Constituição. Porque eu comprovei aqui em cima, com base nos artigos 218, caput, parágrafo 1º, 219b, parágrafo 1º, 219A, que tem constitucionalidade. A Lei XX, ela está de encontro com a Constituição Federal. E era isso que eles queriam da gente. O pedido principal deve ser a declaração de constitucionalidade dos artigos. A petição inicial deve ser instruída com cópias do ato normativo impugnado e dos documentos que comprovem. E aí, gente, que comprovem a prolação de decisões judiciais e contrárias à constitucionalidade, nos termos do artigo 14, parágrafo único. Por fim, deve haver o fechamento da petição do advogado. Eu vou fazer também com vocês como é o modelo de petição, para quem não faz estágio. É, eu tinha feito estágio em contencioso, mas eu fiz tudo de novo, que eu aprendi com os dois modelinhos aqui de constitucional, e a ser sucinto também. Então, basicamente, isso era o que a gente devia fazer, pedir dentro dessa perspectiva da ação declaratória de constitucionalidade. Então, recapitulando, a ação declaratória de constitucionalidade, a gente tem pontos chaves. Na Lei 9868, artigo 14, inciso 3, ele diz que cabe ação declaratória de constitucionalidade quando determinada legislação federal ou ato normativo federal for objeto de controvérsia judicial. E aqui estava dizendo que tinha controvérsia judicial em 1º e 2º graus. Também, o que era para matar aqui era que o objetivo era que o partido político queria que a gente reconhecesse a plena compatibilidade da Lei XX com a Constituição. Se você tivesse dúvida ali em cima, você encontrava a resposta aqui embaixo. Eu quero que você confirme que a Lei XX é compatível com a Constituição Federal. E como eu posso fazer isso? Declarando a constitucionalidade, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar fazer rápido com vocês a petição inicial, que tal? Tá? Então, como se inicia uma petição inicial, gente? Uma petição inicial, ela vai iniciar sempre. Se você tem vício de escritório, largue esse vício para lá. Paz, minha excelência, ao queridíssimo, ilustríssimo, condecoradíssimo. Vamos ser sucintos e entregar o que a OAB quer, porque a gente, nessa mania de vir com vício de escritórios, pode ter incorrer em erros, tá? Então, basicamente, existem dois tipos dentro do direito constitucional, das peças, né, prático profissional que a gente vai fazer, quem escolher constitucional, a gente tem 14 peças, mas a gente utiliza dois modelos. Então, a gente tem as peças, o modelo de peça inicial, petição inicial, petição inicial e recurso, tá? E o que vai pegar aqui, gente, ó. A petição inicial, ela vai servir, lembra das 14 peças que eu falei? Ela vai servir para ação popular, ela vai servir para ação civil pública, ela vai servir para mandado, mandado, não é mandato só quem tem deputados, né? São os candidatos. Então é mandado, que é uma ordem de segurança, mandado de injunção,
vai servir também, opa, injunção. Vou colocar um N aqui, ó. Mandado de injunção. Então, ação popular, ACP, ação civil pública, mandado de segurança, mandado de injunção, vai servir para habeas corpus, que a gente não faz, vai servir para ADC, que foi a nossa peça. ADC é o quê, Divan? Ação declaratória, gente. Não fala indireta. Ação direta de constitucionalidade não existe de um. Você vai zerar a peça, tá? Ação declaratória. Ação declaratória de constitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. ADI. Ação direta de inconstitucionalidade. ADPF, tá? Arguição de descumprimento de preceito fundamental e ADO, ou ADIO, que o povo vota, né? Ação, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que não deve ser confundido com mandado de injunção. Então, aqui a gente tem, ups, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, nós temos nove. Não esqueci de nada, né? Ah, tem sim, Edvan. Você faltou aqui em cima, ó. Habeas data. Habeas data. Só estou confirmando ali em cima porque eu tenho a minha colinha também que eu fiz um. Sabe quando você tem um advogado, um policial que está investigando um crime? Eu fiz aqui igual esses caras. Coloquei um monte de papel assim para tipo mapa mental, né? Eu tenho os dois modelos. Tem até lá atrás, ó. Não dá para vocês verem. Até ali em cima da minha cama eu tinha. Eu tenho de frente para minha escrivaninha e tenho em cima da minha cama. Quando eu tiver de bobeira aqui em cima da cama, mexendo em celular, eu ficava olhando ali para ver como que eram os tópicos, como que era a introdução, como era a qualificação. Então, aqui no modelo de petição inicial, nós temos todos esses aqui, não esqueci nenhum, ação popular, ação civil pública, confere, habeas data, confere, habeas corpus, confere, mandado de segurança está aqui, mandado de injunção está aqui, ADI, ação direta de inconstitucionalidade, está aqui. ADC, ação declaratória de constitucionalidade, está aqui. ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, está aqui. ADIO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A ADIO, vocês podem chamar de ADO também, tá? Tem gente que chama de ADO, tem gente que chama de ADIO. ADIO, tá? Esse modelo aqui de petição inicial vai pegar todos esses tipos aqui. Então pense, constitucional é fácil, é tranquilo. É ruim que eu vou para outra coisa de, de trabalhista, de penal, que você tem que saber qual é o tribunal que você vai se direcionar. Aqui, a maioria das nossas coisas, a gente sabe que tem grande parte delas vão para o STF. Com exceção da ação civil pública, aqui, ó, ação civil pública e ação popular, que já começam direto no primeiro grau, independente de quem é o seu legitimado passivo. Pode ser o presidente da República, ser governador do estado. Não é STJ, não é STF, não. Você começa lá no piso. Você vai olhar lá as causas de cabimento, né? A competência também, e vai começar no juiz de primeiro grau, né? O juiz de direito ou no juiz federal, a depender de quem é o seu. Mas, enfim, para não fugir daqui. Os dois modelos, então. Petição inicial, a gente tem 11 ações, a gente tem 11 tipos, né, de ação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
E aqui no recurso, a gente vai ter três. A gente, no caso, fala aqui do recurso especial, que dificilmente cai para a gente, pelo que os meus professores comentaram e realmente a gente percebeu. Recurso ordinário e recurso extraordinário, que é o mais comum para a gente. Então, tá aqui. ah, os modelos que a gente tem. Então, a despeito de inconstitucional termos 13 tipos de ações, né, ou, enfim, modelos de peça, a gente usa só, é, dois modelos para estruturar o esqueleto da nossa peça. Então, um deles vai abarcar 10 e um deles vai abarcar 3. Então, é isso daqui que a gente tem que ter em mente, tá? Ó, no nosso caso, do exame 41, não sei se vocês querem tirar print também, né? No caso, pode tirar print aí? No caso do exame 41, a gente teve uma ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Então, o modelo da ADC, como a gente viu aqui, é uma petição inicial. Eu vou mostrar para vocês agora como se faz essa petição inicial. Tiraram print? Ok. Agora, então, a gente vai começar a nossa petição inicial da ADC. Ai, Edivan, meu Deus, eu não sei estruturar. Outra dica que ninguém nunca me falou. Mesmo, não, eu também acho que fui desleixado, né? Mas tá tudo no VAD. Tá tudo no VAD. Quer ver? Código de Processo Civil. Artigo 319. Não, é 300, rapaz. 319. Pronto! Tá aqui, gente! Ai, deu um branco, o que que eu faço? Tá aí, ó, tá aqui, tá aqui. A petição inicial, se você identificou que o seu processo lá, que a sua peça prática profissional é uma petição inicial, e inconstitucional, como eu mostrei, essa petição inicial, ela abarca tudo isso daqui, e você identificou que é uma ADC, então o seu modelo vai ser de petição inicial, e o artigo 319 do CPC, ele diz como que deve ser uma petição inicial, como ela deve iniciar. Tá aqui. Então a gente vai iniciar ao juízo que é dirigida. Nesse caso, a gente viu que a competência era para quem? Para o Muito bem, STF. Então, o esqueletinho que a gente vai fazer é isso aqui, ó. De início, a gente vai começar a nossa petição sempre pela, antes de eu fazer lá o endereçamento, ó, qualificação. Depois da qualificação, perdão, a gente vai para o, não é qualificação, é o meu pai, endereçamento. E o endereçamento é para quem? Sim. Excelentíssimo, fulano de tal, excelentíssimo. Esse é o endereçamento. E o endereçamento, ele está intimamente ligado à competência para julgar, para tratar desse assunto. A gente vai ver mais embaixo. Então, de todo modo, primeiro endereçamento, que é o início da nossa petição. Lá embaixo, um pouquinho, né, dá 3 linhazinhas, você vai fazer a qualificação. Então, aqui, ó, a gente vai fazer a qualificação. Não sou eu que estou dizendo, gente, ó. Tá aqui, ó. A petição inicial indicará ao juízo que é dirigida. Então, se é ao juízo que é indirigida, é o endereçamento. Está aqui, 319 na veia. Então, ao juízo que é dirigida, os nomes, os prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio, a residência. Isso aqui é qualificação. Vocês viram? Nome, sobrenome, endereço, e-mail, da qualificação. Então, nosso próximo passo é a qualificação. E aqui dentro de qualificação, a gente tem 3 pessoas que a gente precisa. A gente tem que prestar atenção em 4 tópicos, na verdade. A gente tem a qualificação, começando pelo legitimado ativo, depois a gente vem para o, depois de fazer tudo, fulano de tal, no caso lá do nosso coisa, era o partido político, né?
Aí a gente vai fazer a qualificação dele. Lá, 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 lá. Qualificação com legitimado ativo, advogado, que é mandatório que a gente coloque o nosso patrono, né? Advogado, e eu já vou explicar como que se faz, ó, tá aqui, ó. O artigo 219, aqui, ó, ele fala da figura do advogado. Não, 219, 280, 287. Aqui, ó. O 287 fala: a petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado é, eletrônico e não eletrônico, tá? Então, a gente tem que obedecer essa ordem. Então, vem o legitimado ativo, que é quem está propondo essa ação declaratória, o advogado, que é o patrono, vem por meio dos seus advogados, ou vem por meio, por intermédio, né, dos seus advogados, blá, 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 blá. Como é uma ação, uma petição inicial, a gente vai propor, vem propor, e aí você tem que colocar o nome da sua peça. Ação declaratória de constitucionalidade. Então, é uma ação declaratória, de constitucionalidade. E onde estava o fundamento? Tem que botar qual é o fundamento para essa peça, o cabimento. Está lá no 102, inciso 1A da Constituição Federal, que era o fundamento. Ah, também coloquei o artigo 14. Eu coloquei, na verdade, o artigo 1º da 68, né? Pegar ele aqui, ó. Tá aqui, ó. Artigo 14. Eu coloquei esse porque tinha controvérsia, mas a OAB, ela, ela considerou o 103. Foi o fundamento em função do nosso legitimado. Tá aqui, ó. Cadê ele? Aqui, ó. Tá vendo? 102 102.1, a linha A. Mas, de todo modo, a gente não vai entrar não para não perder mais tempo, ó. Então, artigo 102.1A foi o nosso fundamento da e 1A, se quiser botar assim, ó, 1A da o modelo da OAB, Constituição Federal da República Brasileira, barra de 88. É, em face. Aqui, na verdade, você pode colocar propor ação declaratória de constitucionalidade com fulcro, aqui, ó, com fulcro no artigo, visando declarar a constitucionalidade dos artigos 1º, 2º, 3º da Lei XX, em face, e aqui, ó, tá o legitimado passivo. Em face, então aqui, ó, são os 4 requisitos que eu disse que não pode faltar. Não pode faltar legitimado ativo, que no caso é quem está propondo a ação no STF, o advogado, que é quem é patrono, então precisa-se de representação, e o nome da ação que você está propondo, tá? Então, aqui, ó, é mandatório tomar cuidado também com o nome. Não é ação direta de constitucionalidade. Já errou. Queimou. É ação declaratória de constitucionalidade. Eu quero que declare a constitucionalidade da Lei XX. Em face do legitimado passivo. E aqui você não vai botar legitimado passivo, tá? Você vai colocar quem é que fez. Na verdade, gente, eu aqui tô cometendo um equívoco. Ação declaratória de constitucionalidade não tem legitimado passivo, tá?
ação declaratória de constitucionalidade não tem legitimado passivo, é a única exceção. Mas é, no modelo geral da, no modelo geral da peça, dessa peça de petição inicial, tem legitimado passivo. A única exceção é a ação declaratória de constitucionalidade que não tem, porque não tem ninguém infringindo lei. Você entendeu? Só tem uma lei que eu só quero que diga que é constitucional. Então eu não estou ali brigando contra alguém. É diferente de um ato cometido por uma autoridade judicial no mandado de segurança. Aí eu tenho, olha, o ministro tal, a prefeitura tal, o município tal tá cerceando o meu direito de fazer tal coisa. Eu tenho um legitimado passivo. Aqui, então, eu vou tentar fugir da ADC e vou só mostrar para vocês o modelo de petição inicial para poder não confundir. Então, o endereçamento, que é mandatório, a qualificação, legitimado ativo, o advogado, a ação, a ação, pode ser a ação, pode ser o remédio constitucional, o mandado de segurança, HB, né, como vocês sabem, remédio constitucional, e também o a, recurso, tá? E também tem uma outra estruturazinha, mas depois a gente vai ver que só altera algumas coisas, tá? Visando declarar a constitucionalidade dos artigos, blá, 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 é, visando, como a gente não vai falar da declaração, ação declaratória, né? A gente vai dizer que aqui a gente vai colocar qual é a fundamentação para esse remédio, para essa ação ou para esse recurso, com fulcro no artigo blá, 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 XXXX, que aí você vai botar o artigo de fato que te fundamenta entrar com essa ação, interpor esse remédio, tá? E em face de, aí você vai botar o legitimado passivo. Quem é a pessoa que você está entrando? É o município? É a É o município, é o governador, é o prefeito, é o presidente, é empresa X, Y, Z, não importa, tá? Feita a qualificação, você vai escrever pelos motivos a seguir. E aqui agora vem o terceiro tópico, que são, aí você vai botar o umzinho aqui, dos fatos. Se eu estiver falando sobre ah, um mandado de segurança, se estiver entrando com um mandado de segurança de alguém que está é, obstruindo o meu direito líquido e certo de ter ah, acesso a alguma coisa, sei lá, o direito líquido e certo, como caiu lá numa questão, o direito líquido e certo de manter o sigilo da fonte. Alguém quer que eu revele quem me informou determinada coisa, eu sou um jornalista, alguém alguma autoridade está querendo que eu revele quem foi que me deu aquelas informações da minha reportagem. Eu vou dizer que sim. Autoridade tal é, infringiu o direito líquido e certo de fulana, líquido e certo de fulana, de manter o sigilo da fonte, o que é claramente inconstitucional e afronta, não, que claramente afronta o artigo 5º, inciso 14. 14. É só, não é para a gente transcrever. Tudo aqui já vai estar lá na peça. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A gente só vai desenhar, botar ali bem menorzinho, 3, 4 linhas no máximo. A gente vai fazer um relato do que aconteceu, né? Quais foram os fatos? O que você está vindo pedir? Aí você bota aqui. Depois dos fatos, vem o 2, da fundamentação jurídica. Fundamentação jurídica.
Na fundamentação jurídica, a gente vai ter subtópicos 2.1, 2.2, ops, o que eu fiz aqui? 2.2, 2.3, e vai ter, não se preocupem. 2.4, 2.5. Aí, quando chegar aqui, você vai ter que dizer qual é a fundamentação jurídica do cabimento. Por que cabe essa peça? Por que você acha que cabe uma ADC? Que você acha que é um... O que que você acha que é um mandado de segurança? Por que você acha que é um habeas corpus? Por que você acha que é um habeas data? Você vai ter que dizer aqui do cabimento, da competência. Você vai ter que dizer quem é competente para julgar isso, da legitimidade. Quem é quem tem legitimidade? Aí aqui você vai ter que dizer ativa. Quem tem legitimidade ativa para entrar com essa ação e quem tem a legitimidade passiva para figurar no polo passivo. Quem foi que afrontou esse direito líquido e certo? Quem foi que fez essa lei que é inconstitucional? Porque na ADI vai ter uma lei inconstitucional. Vai ter uma lei inconstitucional, então você tem alguém que fez uma lei que ofende a Constituição. Então pode ser o governador que sancionou, é, que promulgou, né? Pode ser o presidente, pode ser a Assembleia Legislativa do Estado que fez tal lei, o Congresso Nacional, o Senado, enfim. Então, você tem alguém cometendo um ato. Então, ele é legitimado passivo. O ativo é sempre aquela pessoa que vai entrar com a ação, vai entrar com a petição no respectivo órgão. Depois da legitimidade ativa passiva, você vai falar do direito. Então, aqui você tem do direito. Então, você vai explicar por que você tem direito a tal coisa. E aqui é a tese, né? A tese jurídica. Ah, lembra que a nossa tese, no caso em tela aqui, foi o artigo 218, 219, parágrafos lá, lembra da Constituição? Ah, tá aqui, ó. Essa é a tese, tá? A tese é isso aqui. É porque você tem esse direito. Onde está? Se é um mandado de segurança, eu tenho esse direito porque um mandado de segurança para preservar o sigilo da fonte, eu tenho esse direito porque no artigo 5º, deixa eu ver, foi lá embaixo aqui, ó. No artigo 5º, vou ver aqui Constituição Federal. No artigo 5º, inciso 14, o sigilo da fonte. Tá aqui, ó. É um mandado de segurança. Qual vai ser a minha tese? Vai ser, olha, eu não posso ser coagida a revelar quem é a minha fonte, porque é um direito líquido e certo de eu exercer minha profissão de jornalista, fazer determinada matéria e preservar quem me deu a informação. Ninguém pode me obrigar. E onde está a tese judicial, ou a tese jurídica, ou o fundamento jurídico, está no artigo 5º, você vai botar, né? Artigo 5º, inciso 14, que é assegurado, aí você vai botar outras informações. Claro que eles sempre dão no mínimo dois artigos para fundamentação de tese, né? No mínimo, então pelo menos, pode ter mais. E depois, se houver necessidade, né, de acordo com o que eles narram no caso, você vai ter que colocar da medida liminar ou cautelar, tá? Da medida liminar ou cautelar. E aqui é onde você pede para conceder a liminar, para que te deem a liminar, suspendendo o ato, suspendendo essa intimação que você tem que ir.
é, entregar a fonte, suspendendo as decisões no controle difuso aqui embaixo, no primeiro e segundo grau, que estão decidindo pela inconstitucionalidade de determinada lei, quando você sabe que ela é constitucional e está afetando a sociedade, está afetando o mercado, está afetando as relações, né? O interesse público. É, feito isso, você vai para a parte final, que são pedidos. Pedidos. Dois pedidos. Então, ó, dos pedidos, você vai chegar aqui e vai, letra A, eu quero que confirme a concessão da liminar para suspender as decisões de primeiro e segundo grau acerca da inconstitucionalidade da lei XX. Ou, não, ainda aqui, tá? Para concessão da liminar para, para impedir, se for um caso de um mandado de segurança, que a autoridade coatora, que no caso pode ser o município, pode ser a Assembleia Legislativa que está te intimando para prestar depoimento, para fazer alguma coisa, que a autoridade coatora requeira informações sobre a fonte, sobre a fonte das informações divulgadas no jornal, no artigo. Geralmente a OAB ela pontua dois pedidos só, geralmente de confirmação da concessão da liminar e o pedido principal. No caso da ADC, era que, no mérito, seja declarada a constitucionalidade da Lei XX, ou melhor, dos artigos primeiro a terceiro da Lei XX, com fulcro no artigo 14, na verdade aqui, ó, na Lei 21, o artigo 21. O artigo 21 é o da concessão da liminar. O da concessão da liminar, que a gente tem que botar a fundamentação aqui, ó. Quando pedir a liminar, deve fundamentar no artigo também. Você vai pedir aqui em cima, né? Vai colocar os artigos. Quando chegar aqui, se repete. Com fulcro no artigo 21 da Lei 9868 de 99, artigo 300 do CPC, tem o artigo 280 tem o 289 também, mas enfim, tem 300, né, que também nos deixa, deixa pedir a liminar, mas a OAB vai dar com base no artigo 21, conforme a gente vai ver aqui, né? O pedido liminar, com base no artigo 21 da lei. O pedido principal, no caso aqui, ele vai ser. Eu coloquei, na verdade, você só precisava pedir, não precisaria fundamentar. Mas eu fundamentei com o artigo 14. Ih, meu pai. Aqui, ó. Foi 28. Peraí. Então, aqui, ó. Eu botei 26. A decisão que declara a constitucionalidade e inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em ação é irrecorrível. Botei 24 também. O que eles nos orientam, os professores? Vocês veem que aqui a OAB ela não colocou artigo para fundamentar nosso pedido. Ela só queria que o pedido fosse claro.
Então, nosso pedido era: declare a constitucionalidade dos artigos primeiro, ponto, tá? E aí eu pedi isso e fundamentei com os artigos da lei, com os artigos, né, 23, botei o 25, para mostrar que, além de pedir, o tribunal tinha que declarar como efeito erga omnes, tinha que comunicar a todo mundo, tinha que mandar. Os professores dizem, quando vocês forem pedir, fazer a solicitação, coloca o máximo de artigo que vocês encontrarem que tiverem relação, porque aí possa ser que a OAB, nos resultados dela, ela exija um artigo, ou não exija nenhum, ou ela exija mais de um, né? E aí, se a gente preencheu ali, ótimo. Se botou a mais, eles não tiram ponto. Então é uma coisa, tá? Então escrevam o máximo que vocês conseguirem, joguem o máximo de artigos, para vocês ganhar 0,10, né? Que faz toda a diferença, 0,20, porque o que conta mais ponto mesmo é a fundamentação. E aí eu coloco todos os artigos que estejam relacionados, porque aí se preencher, ótimo. Tá? Porque tem gente que coloca artigo a menos e perde porque não contemplou o que a OAB queria. Então, eu prefiro pecar pelo excesso. Então, aqui a gente pede, então, no mérito, seja declarada a constitucionalidade. Eu coloquei com fulcro o artigo tal da lei XX ou da Constituição. Pode ser o artigo 5º, no caso aí do mandado de segurança, sobre a revelação da fonte do sigilo. Eu não posso revelar a fonte da minha informação. É direito líquido e certo, com fulcro no artigo 5º, inciso 14. Tá aqui, ponto, é meu. A OAB também pediu aqui que a gente fizesse anexa os a, anexa os dispositivos. Eu botei receba, né? Receba, requer seja recebido os anexos, sejam recebidos os anexos, peraí, sejam recebidos os anexos da lei com os dispositivos, né? Com os dispositivos da lei XX, dispositivos 1 a 3 da lei XX. Eu também pedi, porque eu peco pelo excesso, é, requer seja recebido o. Ai, esqueci a palavra, gente. A representação do advogado, gente. Perdoe-me, perdoe-me, perdoe-me. Ai, a palavra, gente. Oh, meu pai. 319, vem, filho. Ô, CPC. A gente às vezes foge, gente, às vezes foge. Procuração, é isso. Seja recebida a procuração da representação processual, conforme artigo 287, caput do CPC. Ah, e aqui, ó, ele fala cópias do ato normativo impugnado e os documentos que comprovem a aprovação das decisões. Então, a gente ainda tinha que pedir aqui, ó, é, cópias das decisões que causando, em- vêm causando controvérsia judicial em primeiro e segundo grau. Foi o que eu pedi. Ah, anexa sejam recebidas as cópias das decisões que vêm causando controvérsia judicial, para comprovar que realmente é cabível. Então, esses foram os pedidos. Basicamente, essa é a sua petição e a gente faz então o fechamento. Então, o fechamento sei lá, pede deferimento, aplica-se, ou dá-se a causa, né? Aplica-se a causa o valor de, não pode botar,
o valor específico, você só vai botar issozinho aqui, ó, de dinheirinho, o sinal, blá, 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 para fins processuais ou procedimentais. Processuais ou procedimentais. Coloca um ou outro, local, data, advogado, OAB. Ou eu botei embaixo, botei aqui, ó, OAB. Não bota número, não coloca seu nome, que você não é nada ali, tá? Nós não somos nada. É só para fins ah, de saber que você sabe como instruir a sua petição. Então é isso, gente, ó. Esse é o esqueleto da sua peça. Nós fizemos isso daqui em alguns minutos. Eu fazia, para vocês não dizerem que eu estou mentindo, às vezes eu estava de cabeça pro nada. Eu pegava um pedaço de papel e fazia o meu modelo de petição. Eu dividia. Dá para ver aqui, ó. Esse aqui era de recurso. Esse aqui era de recurso. Então, recurso a gente tem dois tipos de petição. Nós temos a de introdução, nós temos a interposição do recurso e tem a no tribunal que a gente perdeu, sei lá. A gente teve uma decisão no tribunal tal, a gente recorreu e fez uma apelação e o cara disse que não prospera. A gente vai lá e vai recorrer, fazer um recurso extraordinário para a STF. E aí você tem uma de interposição nesse tribunal de segundo grau, dizendo, olha, eu vou recorrer para o STF, receba essa petição, e após eu comprovar o que eu preparo, e você intimar a peça, intimar o recorrido, que é quem ganhou, né? Nesse caso ali, e eu estou recorrendo porque eu perdi. Depois você remeta ao STF. E aí tem a de interposição, que é você informando para o juízo a qual, que é isso que está julgando, que julgou improcedente, dizendo, eu vou recorrer lá no STF, por favor, receba, é, intime quem tem que intimar, eu já aqui estou provando o preparo, tem tempestividade, estou dentro dos 15 dias, depois que você comprovar tudo isso, que a outra parte recorrida apresentar as contrarrazões, seja remetido para o STF. E aí a gente tem a parte onde você vai fazer o seu recurso extraordinário propriamente dito, que a gente chama de petição de razões. Tá aqui, ó. Eu fazia, mesmo no pequenininho, que era para eu memorizar, deixar aqui, mesmo tendo o artigo 319, para me lembrar. Tá bom? Então tá aqui a nossa petição. Aí, Divan, faz de novo? Faça, ó. Tá aqui, ó. Então, qual é o nosso rascunho? A gente vai sempre fazer assim, ó, qualificação. Não, a gente vai fazer endereçamento, endereçamento, endereçamento. Então, endereçamento é sempre para o órgão, para o tribunal, né? Tribunal ou o, ou juiz, ou juízo, né? Que o 319 fala que é o juízo da comarca tal. Então, tribunal ou juízo, depois qualificação. A sua qualificação você tem que colocar o legitimado ativo, advogado. Vou botar o seu advogado aqui, com a sua procuração, no artigo 287 CPC. Você vai falar o nome da sua peça, o que você está interpondo aqui, o que você está propondo. Você vai botar nome em iuris, né? Iuris ou júris da peça. Então, é MS, é HD, é ADC, é ADI, com fulcro no artigo, você coloca qual é o cabimento, né? O que te dá essa certeza de que é isso? Onde está escrito? Ah, está escrito no artigo 5º, está escrito no artigo 103, 102. Você vai dizer qual é. Em face de legitimado passivo. Você vai dizer quem é o seu legitimado passivo. Então, são os nomes que não podem faltar, porque só aqui a gente vai levar cerca de 1 ponto, já na OAB. Tá aqui, ó. Legitimado passivo, tá? Então, nós temos isso. É, legitimado passivo, você coloca tá lá, pelos fatos, pelos
pelos fundamentos, razões, sei lá, o que você quiser, a seguir. Você pode botar o que você quiser aqui. Só você está iniciando, dizendo que você vai explicar o porquê que aquilo ali é cabível. Você vai dizer, então, fatos, ou dos fatos, dois. Sabe que dos fatos, como eu disse, vocês vão fazer um resumo do caso, do que aconteceu lá. E vão finalizar com alguma palavra de ordem. O que configura flagrante delito, flagrante inconstitucionalidade, é, infração a direito líquido e certo, etc. Tá? Você vai botar aqui. Então, dos fatos, dos fundamentos jurídicos. Aqui nos fundamentos jurídicos, lembrando que a gente vai ter 2.1, 2.2. Então, no 2.1 eu coloco do cabimento. Então, lembra que eu falei que o cabimento está relacionado aqui, ó, com endereçamento, tá? O cabimento está relacionado com o endereçamento, por quê? Porque se é cabível se é cabível um, a competência também, ó, a competência, a competência está relacionada com o endereçamento, porque compete ao ao Supremo Tribunal Federal julgar as ações diretas de inconstitucionalidade e as ações declaratórias de constitucionalidade. Então, essa é a competência, é do STF, então o meu endereçamento é para o STF. O cabimento é aquela característica que diz que é aquela ação. Vamos supor, por que uma ADC no exame 41? Porque tinha incontrovérsia jurídica. E aí a legislação diz que quando houver controvérsia jurídica, lá no primeiro e segundo grau, tem que ser proposta uma ação declaratória de constitucionalidade para que o STF, que é o guardião da Constituição, promova o controle concentrado, né, de constitucionalidade. Então ele vai concentrar a atenção nele, vão decidir de forma absoluta lá, vai chegar aqui no tribunal, nos órgãos judiciais de primeiro e segundo grau, que fazem um controle difuso, que é aquilo, eles decidem diariamente, olhando para a Constituição e as decisões que já tinham sido decididas no controle concentrado aqui em cima, no STF. Eles vêm e falam, isso é inconstitucional, isso é constitucional. Eles estão exercendo, olhando para a Constituição, num controle difuso, que é no dia a dia com base das leis. E aí o concentrado o STF vai decidir, mandar a ordem, suspende, enquanto eu não decidir, vocês não decidem mais nada, decidir efeito erga omnes contra todos, contra tudo e contra todos, né? Em face de todo mundo. Agora todo mundo tem que olhar para essa lei como constitucional, vocês têm que obedecer. E aí o primeiro e segundo grau voltam as suas atenções e corrigem os erros que fizeram anteriormente. Então, competência está relacionada com endereçamento. 2.3 eu não posso ficar falando muito, não, senão eu divago. Ó. Legitimidade ativa. Então, você vai dizer por que que essa pessoa tem o direito de entrar com a ADC, com mandado de segurança, com HD, com habeas corpus, enfim. 2.3 quem é, aqui no 2.3 ainda, legitimidade passiva. Legitimidade passiva vai dizer por que que esse cara é legitimado passivo. Porque ele quem fez um ato aqui que está pedindo que eu revele a minha fonte. Eu não posso, eu tenho sigilo. Como é que o vereador, como é que o prefeito municipal, como é que o presidente quer que eu exija quem me revelou? Não, eu tenho meu direito aqui, líquido e certo da minha profissão jornalística, de não revelar minha fonte. É líquido e certo lá no artigo 5º, inciso 14. Então, você vai dizer, ele é legitimado passivo porque ele está tentando afrontar o meu direito. É isso. Quem é esse legitimado passivo? É aquela pessoa que está te afrontando, te obrigando a fazer alguma coisa que você não é obrigado a fazer, tá? Do direito ou a tese jurídica, né? Você vai botar sempre do direito, mas é aqui que você entende que é a tese jurídica, que é isso. O
onde está o fundamento, né, do seu direito, ó, o artigo 5º. O artigo, sei lá, artigo 218, parágrafo primeiro fala da ciência, né, inovação e tecnologia. E 2.5 da liminar ou cautelar. Você vai explicar. Por que que tem que ter a cautelar? Eu não falei nada anteriormente, mas é sempre o perigo do dano, né? Então, o perigo da demora, o perigo in mora, que a gente, como que a gente fala, né? O perigo in mora, fumus boniuris, a fumaça do pão direito. Ó, eu tenho direito a liminar porque se demorar para decidir, vai causar um problema aqui embaixo. Vão me prender, vão me levar preso, eu vou perder a vaga no concurso público que eu tinha, na universidade que eu passei. Então é isso. Se vocês não me derem essa liminar, eu vou perder o meu direito de ter acesso à faculdade, eu vou perder o meu direito de passar no concurso público, já que tem uma vaga, vagou, e eles estão tentando colocar uma outra pessoa que não fez concurso público. É, porque os juízes estão decidindo aqui embaixo pela constitucionalidade. Então, ó, suspenda essas decisões, tá bom? O 3 do pedido, ou dos pedidos, né? Dos pedidos, aí você vai botar A, B, C, e quantos tiverem. Lembrando sempre, nunca se esqueçam nos pedidos de vocês, confirmar a liminar, pedir para o juiz confirmar a concessão da liminar, a concessão da liminar ou cautelar, pedir sempre é, pela declaração de constitucionalidade ou é, suspensão do ato coator, tá? Que o prefeito pare de me exigir que o prefeito pare de me exigir que eu revele a minha fonte, que o presidente pare de exigir que eu revele a minha fonte, ou ainda a declaração da inconstitucionalidade da lei XYZ, que pode ser uma ADI, né? Então você quer que o pleno declare lá a inconstitucionalidade. Ou ainda tem coisas que dizem que a gente tem que pedir a intimação da autoridade coatora do Congresso, né, ou do legitimado passivo. Você bota o nome do legitimado, se é a Assembleia Nacional, se é o Congresso Nacional. Você vai pedir a notificação do advogado-geral da União, depende do caso, do MP, enfim, tem cada caso aqui tem seus pedidos. Então, tem legislações específicas para o MS, para o HD, e aí a gente vai ver quais são os pedidos que estão nessas legislações respectivas. No fim do dia, isso daqui é só para mostrar para você como fica a nossa peça. Você vai fazer o fechamento, pede deferimento, aí você chega aqui e vai fazer a valor da causa para fins processuais, tantos reais, não bota valor, ou você pode botar assim, ó, valor da causa para fins processuais, local, três pontinhos, né, reticências, local, data, advogado, OAB, em cima ou embaixo, tá? Tanto faz. OAB. Isso aqui eu estou botando aqui porque eu estou no computador, mas não tem problema ficar aqui, não, num lado só, não. Então, tá aqui o nosso modelo de petição, que você vai, e a gente faz isso com base no artigo 100, no artigo 319 do CPC, ó. Então, ele diz que a gente tem que mandar para o juízo, que é dirigida, deixa eu ver se eu consigo separar aqui. Ah, ele diz que a gente tem que enviar para o juízo, por isso que eu falei que não é para o juiz, excelentíssimo juiz. É ao tribunal, ao
ao juízo da comarca do município Alfa, ou ao tribunal tal, tal, tal. Mas a gente pode colocar, né, excelentíssimo senhor ministro, presidente, sempre também quando for para tribunal é sempre para o presidente, tá? Então aqui, ó, no 319, vamos bater aqui, ó, endereçamento, tribunal ou juízo, tá aqui. Respeitado o 319. 2, os nomes, qualificação, tá aqui, ó, os nomes das partes, né? Então tá aqui, a gente está respeitando. O nome iuris da peça, tá bonitinho. O fato e os fundamentos, tá aqui o fato, os fatos, bem resumido, 3 linhas no máximo. E os fundamentos jurídicos. Fundamentos jurídicos, cabimento, competência, legitimidade ativa e passiva do direito, da liminar cautelar. O pedido com as suas especificações. Tá aqui, ó. Os pedidos, sempre mandatório, gente. Peçam sempre confirmar, a liminar e o pedido principal, a declaração de constitucionalidade, a suspensão do ato da autoridade coatora, valor da causa, as provas que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos. Então, quando quiser, quando couber também, anexar as provas do ato coator ou da autoridade. A partir daqui a gente já não coloca muito, né? Já não é mandatório. Então é isso. A gente, no fim do dia, obedeceu aos ditames do artigo 319, e essa é a petição que vai funcionar, como eu falei para vocês, para as 10 ações das 13 que a gente tem, tá? Tem a reclamação também que obedece a isso aqui. Então, faltou a reclamação. Eu esqueci da reclamação, que é quando um tribunal não obedece à autoridade de súmula. Reclamação, ó, reclamação, cabimento. Então, a reclamação é sempre quando houver aplicação indevida ou quando não for aplicado o precedente vinculante em qualquer demanda. Então, o STF ele já decidiu sobre um determinado assunto. E os tribunais não estão cumprindo, tanto o tribunal, tanto os órgãos administrativos não estão cumprindo súmula do STF. E aí a gente pode entrar com uma reclamação para dizer, olha, estão desobedecendo a sua autoridade, STF. Estão desobedecendo a sua autoridade, determinado órgão, tá bom? Mas no fim do dia, para reclamação também serve esse modelo de petição, tá bom? É isso. Ah, deixa eu parar aqui. Eu acho que ficou muito grande esse vídeo, mas é necessário. Bota aí no volume não, na velocidade 5 4, mas vejam, porque eu realmente fui fazendo assim, né? Repetição, fazendo todo dia simulado e deu certo. Então hoje a gente viu da ADC e o modelo de petição inicial. Depois a gente pode fazer um modelo de recurso, tá bom? Até logo. Fiquem bem, qualquer dúvida, só mandar uma mensagem aí embaixo. Tchau, tchau.